Olá, tudo bem? Se não me conhece, meu nome é Thiago e hoje eu vou terminar então a série de pequenos vídeos falando de dicas de meditação. Eu já falei então em outros vídeos dos benefícios da meditação, por que meditar, o sentido de meditar, e hoje eu vou continuar então falando das dicas. No último vídeo eu falei da postura e do relaxamento. O relaxamento já é o começo do processo de meditar, e hoje eu vou falar do mantra e do movimento da mente. Primeira coisa, o que é um mantra? O mantra não tem nada de muito complicado, é a coisa mais simples que tem. O mantra é simplesmente um guia, um veículo para a sua mente. A nossa mente está sempre muito perdida, muito espalhada. Na Índia, por exemplo, eles chamam a mente, eles fazem a correlação da mente com um macaco selvagem, bêbado, que foi picado por uma cobra. Então você imagina como que esse macaco se comporta. Ele pula de galho em galho da forma mais louca possível, ele fica inquieto o tempo inteiro. Essa é a natureza da nossa mente. Então os yogis, eles entendiam isso desde o começo. Então o mantra, ele ajuda justamente a você guiar a sua mente para esse estado de paz interior, para esse estado de calma, e você meio que domar ela de certa forma e trazer a mente para a consciência, para esse estado de observador, que é a natureza do que a gente realmente é. Então, o mantra que eu sugiro para vocês é um mantra muito simples, muito básico, um dos mais essenciais de toda a espiritualidade, que é o mantra A1. Então, depois que você fizer todo o processo, do começo da meditação, do relaxamento, que eu falei no último vídeo, agora você já pode, depois que você percebe que você já está mais acalmado, que você já está um pouco mais em paz, você começa a repetir A1 mentalmente, sem fazer nenhum som, mentalmente, e você estica essa repetição até ele sumir, até esse som mental, essa repetição mental, até ele sumir. Então ele começa com uma pronúncia bem aberta, lembrando que isso tudo é mental, tá? Então começa bem e esse anasalamento ele vai até sumir. E aí depende, você adota um ritmo que seu organismo naturalmente escolher. Se você estiver um pouco mais agitado, você vai ter uma repetição mais agitada, mas naturalmente você vai acalmando e você vai cada vez repetindo mais suavemente, e até o momento onde você fica até alguns instantes sem repetir, e aí depois você volta, você repete, você fica mais uns instantes sem repetir, você vai integrando isso cada vez mais. Agora falar um pouco do movimento da mente. Como eu falei, na Índia existe essa correlação do macaco bêbado que foi picado por uma cobra, e para entender um pouco isso, eu vou fazer um desenho aqui para você entender como que vai funcionar isso. Então imagine o seguinte, você sentou, você está relaxado, começou seu processo de meditação e de repetição do mantra, e aí você tem um mantra que você vai sempre repetir ele. Aí você começa a repetição do mantra, aí você tem lá A1, e aí você vai ver que a sua mente ela vai saindo, a sua mente ela vai escapando, e aí no momento onde você lembra disso, sua mente já está longe, você já está pensando em um tanto de coisa, não tem nada a ver, você está pensando no que você vai fazer, está pensando em uma coisa que você quer comprar, está pensando num compromisso, está pensando numa outra pessoa, está pensando no que você vai comer, está pensando se você fez o que você tinha que ter feito. E aí quando você se pega nesse pensamento, você traz a sua mente de volta para o mantra. E aí você vem e você retoma a repetição mental do mantra. E aí você vai conseguir fazer isso por alguns instantes, você vai ver que naturalmente sua mente ela já vai fugindo de novo, e daqui a pouco você se percebe de novo pensando em alguma outra coisa que também não tem nada a ver, etc, etc. Mas o segredo disso tudo é você pacientemente trazer a sua mente de volta para o mantra, e aí você retoma a repetição. Então é como se você tivesse uma paciência eterna com a sua mente, de trazer ela sempre de volta para o mantra e de voltar para o processo da meditação. E o mais chave aqui, que eu acho que as pessoas têm mais dificuldade, é que a gente se cobra muito. A gente fala assim, eu
quero aprender a meditar, eu vou aprender a meditar. E a gente começa a praticar e a gente vê que a gente não consegue, às vezes, fazer tudo perfeito. A gente não consegue ficar no mantra o tempo inteiro, aí a mente escapa, a gente fala, putz, não estou conseguindo. Só que esse é o grande lance. Se você percebe que não tem problema, o processo ele é justamente assim, a natureza da sua mente é assim. Então você não precisa se cobrar, você não precisa desistir, você não precisa falar, não sirvo para isso, não é para mim, e simplesmente desistir do processo. O processo ele é esse, para todo mundo, ele funciona assim, a natureza da sua mente é assim. E os yogas eles sempre tiveram consciência disso desde o início. Então, se você trata esse processo como um processo, que você não precisa ser perfeito desde o começo, aí você começa a ter os benefícios, que você começa a persistir, você aceita o processo não sendo perfeito, porque ele realmente não é perfeito, e você tem a consistência de sempre sentar 2 vezes por dia, de manhã e no final da tarde, e fazer esse processo. E mesmo que não seja perfeito, não tem problema. Você vai ver que na próxima vez ele vai ser um pouco mais harmônico, vai ser um pouco mais fácil, você vai ter um pouco menos de dificuldade. E você sempre trazendo à sua mente essa relação amigável sua com a sua mente, sem se rebelar e falar, minha mente não consegue, para mim isso não funciona, isso não é para mim e tal. É isso que, nessa armadilha que você não pode cair. Então, você mantendo, entendendo o funcionamento, o grande lance é justamente esse, você entender como a sua mente funciona, que a natureza da sua mente é assim. E se você entende isso, você para de brigar com a sua mente e passa a simplesmente trazê-la de volta, de forma amigável, de forma pacífica, até com uma certa compaixão. Você traz ela sem brigar, você traz ela de forma em paz, de forma harmônica. E aí você começa a realmente ter esses benefícios, começa a realmente entrar nesse estado, e você vai ver que essas voltas que eu desenhei, que a sua mente vai lá longe e depois ela volta, essas voltas vão ser cada vez menores, até o ponto que você vai conseguir cultivar esse estado mental de paz, esse estado mental de testemunha, de observador, muito mais tempo sem a sua mente escapar. É um treinamento da mente. Um dos segredos mais importantes do yoga, da espiritualidade, da prática espiritual, é você entender a sua mente e você aceitar essa natureza dela, mas você treinar ela. Isso é nada mais do que um treinamento da mente. Cada vez mais você vai ver que a sua prática vai melhorando e você vai tendo mais resultados, e aí quando realmente você começa a integrar, você começa a ter consistência, e aí os resultados vêm. Ok? Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe aí sua curtida e até o próximo. Ok? Grande abraço, até mais. Valeu!